não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Olá. Sim. Nós não estamos ligados ao ente divino. Então qual é a sustentação do eu substancial? Bom, é esse que é o problema, né? Muito bem, vamos supor que você, durante algum tempo, você pratique esta consciência do eu substancial. A consciência do eu substancial consiste em você tomar todos os seus pensamentos, todos os seus estados mentais apenas como sinais ou signos de uma existência substancial que tem por baixo. Quer dizer, eu sou alguma coisa, eu sou alguém, eu existo efetivamente, e tudo que eu estou pensando, sentindo, etc., são apenas amostras de que eu existo, não são propriamente a existência. A minha existência transcende enormemente tudo isto. Tá certo? Mas eu aceito a minha realidade, eu aceito que eu existo num mundo existente. Eu aceito que eu existo também como substância distinta de todas as outras substâncias. Eu não sou essa xícara, eu não sou essa mesa, eu não sou ele, eu não sou ela, eu não sou ele, assim por diante. Tá entendendo? Então, eu acho que aí, pela primeira vez, você está se aproximando da realidade, porque esta é, não há como escapar, não há como as coisas não serem assim. Tá certo? Mais ainda, este eu substancial, como ele está por baixo de tudo o que a mente produz, ele é o verdadeiro centro decisório de tudo. Da onde vêm as suas decisões? O que é um ato de vontade? É você fazer alguma coisa na sua mente? Não, fazer na realidade. A sua mente tem capacidade de fazer alguma coisa na realidade? Não. Ela só tem capacidade de fazer coisas nela mesma. Então, se você toma uma decisão e age em função desta decisão, é porque existe um elemento substantivo agindo ali, e não só a mente. Esse elemento substantivo é o seu corpo? Eu digo não, só em parte é o corpo. Então, assim, eu posso tomar uma decisão e fazer com que o meu corpo execute essa decisão? Posso fazer isso? Não posso. O corpo não pode executar uma decisão da mente se a mente não estiver ainda presente lá, orientando o que ele está fazendo. Então não é que a mente decide e o corpo age. Nós estamos usando esses dois conceitos de mente e corpo apenas de maneira funcional. Por exemplo, se eu decido dar uma bronca numa pessoa, aquele cara está abusando, eu vou falar com ele. Isso é um ato de vontade. Quem executou o ato de vontade do meu corpo? Não pode ter sido só ele. Foi só a minha mente? Também não. Foi uma misteriosa fusão de mente e corpo? Como que eu operei esta fusão? Se não houvesse por baixo de mente e corpo um ente substancial, do qual esses dois aspectos, chamados mente e corpo, são aparências momentâneas, eu não poderia fazer nada. Então, quem efetivamente age é o eu substancial. Ele não está no mundo metafísico inacessível. Como metafísico? Se estivesse no mundo metafísico inacessível, ele existiria apenas como hipótese. Ele existiria apenas como um ente abstrato, como uma possibilidade permanente. No mundo kantiano, não é um mundo. Você estaria num mundo platônico, que seria uma forma platônica. Eu estou falando de um ente efetivamente existente no tempo, embora sua existência também não se limite ao tempo. Tá certo?
Mas ele está presente no tempo e ele age no tempo. E ele é, de fato, o centro decisório, o centro ativo de tudo. Quer dizer, é enquanto ente existente que você age, não enquanto ente pensante ou enquanto ente meramente dotado de um corpo. Para agir é preciso ser, diziam os escolásticos. Então, a ação supõe uma existência real. Qual é a existência real que você tem? É aquela que aparece na sua mente? Não, não é. É aquela que aparece no seu corpo? Não, não é. É o eu substancial que está por baixo de tudo isso. Então, ele é o verdadeiro centro decisório. Então, quer dizer que todas as questões relativas a livre-arbítrio e determinismo, ao bem e ao mal, tá certo? Ao pecado e à graça e tal, se refere ao eu substancial e não à mente ou ao corpo. Está entendendo? Muito bem. Supondo-se que você tenha se acostumado à ideia do eu substancial, tenha se acostumado a carregar a sua existência como algo de perfeitamente real e contínuo, que transcende infinitamente tudo o que se passa na sua mente, isso aí tem várias consequências. Primeiro, você não liga mais muito para o que a mente está pensando. Porque aquilo que eu sei, quando é num plano mental, no plano da minha atividade mental, se eu sei realmente, é porque esse saber se incorporou de algum modo à minha existência. Ele passa a existir como propriedade minha. Então eu não preciso conservá-lo na mente. Mas uma segunda consequência é que quando você percebeu que você é um ente efetivamente existente, que nada pode revogar a sua existência, que você não pode ir para o nada nem um único minuto, daí surge uma pergunta: mas por que eu existo? Então você vê, a primeira experiência do eu substancial é uma experiência quase de onipotência, porque você vê que por baixo de todos os seus estados mentais, de todos os seus atos, etc., existe uma estrutura ontológica firme. Você não é uma ilusão, você não é uma aparência, você não é um fenômeno, você é um ser efetivamente existente. Este ser, é claro que ele transcende o seu próprio corpo, porque o seu corpo já mudou 1000 vezes, e o eu substancial manteve a unidade entre todas essas formas diferentes que o seu corpo foi assumindo, conforme as substâncias que ele ingeria. Então, numa época você pode estar gordo, na outra pode estar magro, numa está saudável, na outra está doente, mas é o mesmo, entre aspas, corpo. O corpo poderia assegurar a sua própria unidade? Não, porque ele é apenas composto dos seus vários estados. Como diz, não tem uma única célula no seu corpo que estivesse aí uns anos atrás. Então não há uma unidade, uma continuidade material no seu corpo. Se não é material, isso deve ser mental. É a minha mente que unifica tudo. Mas como a mente poderia fazer esse milagre? A mente não consegue mover um palito. Quando você pega, vamos pegar um sujeito aqui que tem uma habilidade telecinética fantástica. Ele move as coisas com o pensamento. O mais espetacular que tinha era um inglês que conseguia quebrar um motor de carro pela força do pensamento, mas não conseguia consertá-lo. Isto foi o máximo da telecinese. O cara olhava, fundia o motor. Agora conserta. Então, quer dizer, a mesma telecinese é ridícula, se você pensar. É uma coisa de uma impotência maravilhosa. Então, se o meu corpo não consegue se unificar a si mesmo e a minha mente também não consegue unificá-lo, então como é que eu posso existir? É porque eu tenho uma estrutura ontológica permanente, firme, que está por baixo de tudo isso. Diga. Então, em cima disso que eu falei da estrutura ontológica, eu não sei se todo mundo aqui já ouviu a explicação que você deu no Platão do fato de que você nunca vai voltar para nada. Não, isso aí, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Quem sustenta essa estrutura? Essa que é a pergunta. Por que eu existo? Isso. Mas para você fazer essa pergunta, muitas pessoas perguntam por que elas existem, mas quando elas fazem essa pergunta, o sujeito da pergunta
é um aspecto delas, a sua mente, a sua personalidade, o seu isso, o seu aquilo. Então a pergunta escapa do seu verdadeiro objeto. Só quando você apreendeu a noção do eu substancial é que esta pergunta faz algum sentido. Por exemplo, se você pensar, por que eu existo? Então você pensa como você é. Ah, eu sou assim, eu sou um sujeito inteligente, burro, corajoso, covarde, trabalhador, preguiçoso, etc. Então, você está falando da sua personalidade, né? Mas acontece que a sua personalidade efetivamente não existe, ela é só um aspecto do seu eu substancial. Então a pergunta, por que eu existo, ela só faz sentido quando referida ao eu substancial, a algo que realmente existe. Então, antes de fazer a pergunta, por que eu existo, tem que pegar esse eu, por assim dizer, tem que assumir esse eu. Então, a hora que você assumiu a sua realidade substantiva, num primeiro momento, isso é quase uma efusão de onipotência, porque você vê que você é uma força efetivamente existente que está por baixo de todas as suas ações, seus pensamentos, seus estados, etc, etc. E que, na realidade, pode até modificá-los. Porém, o segundo momento é um momento de uma impotência desgraçada, porque você pergunta, por que eu existo? E daí você vê que o seu eu substancial, ele não tem fundamento. Ele não tem dentro de si algo que fundamente e justifique a sua própria existência. Radicalmente ele não tem. Você só pode conhecê-lo como um dado, uma coisa que está aí. Você está entendendo? Não como um processo causal que fundamenta a existência. Está entendendo? Por isso que eu digo, o eu substancial só pode ser aceito, mas na hora que você o aceitou, é porque ele já existe. Você não pode recuar a um período onde ele inexistia e ver como ele se formou. Você tira toda a personalidade, mente, corpo do substancial? Não, você não tira, ao contrário, tudo isso está lá dentro. Está integrado. Se você descascar a personalidade, você não está tirando a singularidade? Não, você não descascou, não é um processo vedantino de descascagem. O processo vedantino é de crítica, né? Eu não sou os meus pensamentos, não sou umas emoções, mas eu sou também. Nós estamos aqui assumindo tudo. Todos os pensamentos, as emoções, tudo que é o mental, tudo que é o físico, expressa de algum modo o eu substancial, embora sem resumi-lo, sem chegar a ser ele. Mas ele é também tudo isso. Não é isso? Quer dizer, nós não jogamos nada fora. Um pensamento que você teve por um único minuto, tá certo? Você pode até mudar de ideia, mas você não pode desfazer esse pensamento. Por quê? Porque ele já aconteceu. Então nós não temos a capacidade de fazer desacontecer. Então, qualquer que seja o caso, aquilo se integrou na minha história, e a minha história é evidentemente um aspecto do meu eu substancial. Está entendendo? Então, nós não estamos procurando um eu profundo que esteja escondido por baixo de tudo e que seja diferente de baixo de tudo. Nós não estamos assim nos afastando do nosso falso eu para encontrar o verdadeiro eu. Não é isso que nós estamos fazendo. Nada aqui foi falso, foi apenas parcial. Parcial, momentâneo, epidérmico, mas está lá de algum modo. Está entendendo? Então, eu espero que vocês depois, vocês várias vezes repitam esse circuito de pensamento que leva à aceitação do eu substancial como uma coisa que não é produzida pela nossa mente, que não é uma aparência, mas que é um ser de plano direito. Veja a distância que nós estamos de técnicas que dizem que tudo que está no seu eu são aparências, e que só o que existe é o Brahman eterno, ou a mente cósmica, etc, etc, etc. Isso é tudo absolutamente furado. Eu garanto para vocês que eu, anos a fio, examinei essas coisas todas, pratiquei muitas dessas técnicas, né, e fui obrigado a reconhecer que aquilo não funcionava. Então, a nossa individualidade não é uma ilusão. Nós somos entes efetivamente existentes. Só tem um problema: nós não temos o menor fundamento. Nós somos, como se diz,
vamos dizer que a existência do eu substancial é um dado empírico apenas. Eu estou aqui. Daí que vem a graça divina. Então. Bom, você vê que se você não inventou, você não se criou, alguma coisa te instaurou de alguma maneira. Seria o próprio ter fundamento nele mesmo, ao invés de ter fundamento teológico, em Deus. Sim, mas essa é apenas uma resposta doutrinal, né? E eu gostaria que isso fosse realmente experimentado pelas pessoas, né? Quer dizer, você perceber de um lado a sua existência substancial, firme, indestrutível. Ou seja, você se libertar para sempre da ideia de que você é uma ilusão. E em seguida, você vivenciar a sua falta de fundamento. Nesse instante, você realmente fala com Deus. E digo mais, essa é a única experiência de Deus, entre aspas, que nós podemos ter. Nós não avançamos um passo além disso, a não ser que Ele avance para nós. Então, no mesmo instante que você percebe que você é um ente substancial, e não um fenômeno, não uma ilusão, então você sabe que você tem um conjunto de possibilidades, um conjunto de poderes absolutamente enorme. O eu substancial, ele é o senhor de tudo aquilo que se passa na sua mente. Uma vez que você tem consciência de eu substancial, você pode mudar blocos inteiros de conteúdos da sua mente assim, não? Você tem um poder sobre você mesmo agora. Na verdade, você sempre teve. Só que o passo seguinte, eu não tenho nenhum fundamento e eu não tenho onde me apoiar. Eu estou, por assim dizer, solto no ar. Desligado da mente divina. Como desligado da mente divina? Deus me criou, mas eu não sou uma expansão da mente divina, não estou certo. Você quer dizer distinto, totalmente distinto da mente divina? Fundado, né? Totalmente distinto. Deus não me fez como um aspecto dele. Ele me fez como um ser. Ele não me... Se eu fosse um aspecto, veja, em todas essas correntes místicas, a substantividade da pessoa humana se torna um adjetivo. Você é uma qualidade da mente divina. Eu digo, mas escuta, mas se eu sou uma qualidade da mente divina, por que Deus me deu, por exemplo, uma presença no espaço? Porque essas qualidades, vamos dizer, essas qualidades não aparecem como qualidades, aparecem como substâncias. Então, essa hipótese é inviável. Nós não somos qualidades da mente divina, nós somos substâncias. Nós existimos efetivamente. Ora, quando um desses místicos pega uma pessoa comum e diz, olha, você não existe, você é apenas uma qualidade da mente divina, tudo na pessoa se revolta contra isso. Instintivamente nós dizemos, nós não somos isso. E daí você se sente pecador, porque você está rejeitando um ensinamento espiritual. Então você diz, é o meu egoísmo que me torna apegado à minha própria existência, em vez de eu consentir em me dissolver na mente infinita. E você se sente muito mal. Só que quem está certo é o cidadão que reage assim e não o místico. Não. Mas a experiência dos dervishes que fazem aquela dança, eles dizem que no ápice eles sentem a diferença divina. Eles estão completamente enganados. Então o que eles estão sentindo? Quer dizer, tudo isso aí é o bom e velho gnosticismo, que diz assim, que a criação do mundo foi um erro cometido por um Deus de segunda categoria, que traiu a confiança do Deus espiritual, e que nós temos então que recuar desta maldita existência individual para uma existência universal. Ou seja, destruir o mundo. Mas o que eles sentem é chegar a alguma coisa, é um sentimento. É mental. Mental. Mental, não é? Mental. Não é Mental. superficial. Mental.
mental. Quer dizer, você está ali imitando a presença divina. Você veja, se essas pessoas tivessem essa identificação com a mente divina, como eu digo que eles têm, eles participariam dos poderes divinos. Hã? Então chega para um derviche e diz: eu curo uma hemorroida com o seu pensamento. Ele não cura. Agora, o Padre Pio curava. E o Padre Pio sabia que ele não era mente divina, eu sou apenas um coitado, estou aqui todo ferrado, tá entendendo? É essa a diferença. Então, veja, nós não temos experiência de Deus. Nós temos experiência da nossa própria finitude. Mas não é a finitude do corpo, a finitude da mente, é a finitude do próprio eu substancial. Onde você percebe que você é tudo o que está dentro de você, você é toda a sua mente, é todo o seu corpo, é toda a sua biografia, é todos os seus pensamentos, é todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento, você é tudo isso, mas você não é nada além disso. Porque do lado de você tem outra pessoa que é outro eu substancial e ela sabe algo que você não sabe. Então a distinção entre pessoas continua perfeita. Está entendendo? Então, quando você toma posse, você definitivamente aceitou o eu substancial como sendo a sua existência, e portanto você aceitou que você não tem domínio mental sobre tudo isso, que é a sua existência, o seu verdadeiro ser, que domina tudo o que você faz, o que você pensa, etc, etc. E que não pode haver uma reversão, quer dizer, você não pode transformar isso num conteúdo da mente, para você poder manipulá-lo mentalmente. No instante seguinte, você faz a pergunta: mas por que eu sou tudo isso? E você não encontra resposta nenhuma. Não tem. Não há um motivo para você existir, não há uma razão para você existir. Agora, você entende que você sendo tudo isso, você não é tudo. Você entende que para além da sua existência existe toda uma infinitude. E que, de certo modo, todos nós estamos boiando dentro dessa infinitude sem ter uma razão para estar ali. Então aí aparece a única hipótese viável. Eu existo porque Deus quis. Nós somos criaturas do amor divino. Então logo você dá essa resposta, você percebe que ela é a única satisfatória, porque Deus não era obrigado a criar você. Ele fez porque quis. Se ele fosse obrigado a fazer isso, é porque existia algum poder determinante superior a ele que o obrigava a fazer. Não é isso? Mais ainda, se você fosse o efeito de alguma lei pré-existente e a sua existência fosse necessariamente obrigatória, você teria que perguntar: uai, mas então por que eu não existi desde sempre? Se uma coisa era obrigatória, por que só aconteceu no dia tal? Se era obrigatório, se a minha existência era uma necessidade eterna, então eu deveria ter existido desde sempre. E eu sei que não existi desde sempre. Está entendendo? Então, a resposta pelo amor divino é a única viável. Está entendendo? Então aí os eu substanciais reagem de duas maneiras: ou você gosta disso ou você não gosta disso. Essa de fato é a sua única ação de livre-arbítrio. Se você gosta, então você não só sente gratidão por isso, mas de certo modo a gratidão se torna a sua maneira de existir. Ela se infunde em todo o seu ser.
Porque esta é a sua maneira de existir. E você percebe que você não tem nenhuma existência, nada, zero, 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 a não ser o amor divino que te constituiu. Ou seja, você não é somente uma criatura do amor divino, ele é também a sua substância. Você não tem outra além dele. Deus te fez do quê? Da onde você saiu? Se houvesse uma matéria e uma forma preexistentes, então isso poderia obedecer alguma lei? Mas o que tem matéria e forma é somente o seu corpo e não o seu eu substancial. Então, essa hipótese se torna inegável, né, para um intelecto sincero, né? Inegável. Não tem como escapar. Se você seguir os passos desse raciocínio, você verificar a total impossibilidade de você abarcar a sua existência mentalmente, de transformá-la numa representação da sua mente, né? E você então se reconhece obrigado a admitir a sua existência extramental, não é isso? Num mundo que também existe extramentalmente, tá certo? Então você entende que o seu eu existente, ele predomina enormemente sobre tudo aquilo que você pensa, sabe, etc, etc. Você é muito mais do que você sabe, né? No entanto, este conjunto do que você é, por enorme que seja, e do nosso ponto de vista ele é quase infinito, ele contém somente aquilo que está nele, não o que está numa outra pessoa. Ou seja, os limites entre as pessoas humanas continuam existindo, as distinções de pessoas humanas continuam existindo, elas não se confundem, não se mesclam. Está entendendo? A sua vida continua sendo a sua vida e não a do vizinho. Está entendendo? E daí, quando você faz a pergunta, bom, se eu sou tudo isso, por que eu sou tudo isso? Não tem resposta. A ausência de resposta é a melhor resposta. Porque você percebe que você, no instante que você é tudo isso, você tem tudo isso, isso é um poder que lhe foi dado. E você pergunta, por que me foi dado? Fui eu que conquistei? Não, eu não estava lá para conquistar. Eu recebi tudo isto. É impossível não sentir felicidade e gratidão dentro disso. Está entendendo? Então, aí você percebe que a única substância que se constitui, que te instaurou e te constitui, é o amor divino. Isso só pode ser explicado como um ato de amor. Então, daí você teve a experiência de Deus? Não, ainda não. Isso não é uma experiência de Deus. É isso que Deus faz que quis dizer que você gostaria de ser conhecido? Eu não lembro exatamente o contexto, não poderia te dizer isso agora. Eu precisaria ler o texto e ver se foi exatamente nesse sentido. Sim, mas esse é o único autoconhecimento, Não há outro. O resto é tudo conhecimento da mente ou do corpo, Mas se você fala autoconhecimento, quer dizer conhecimento de você mesmo como você realmente é. Qual outro pode existir se não este? Está entendendo? Então, essa espécie de infusão de gratidão que você tem nesse momento, isso marca a relação verdadeira que você tem com Deus. Porque você não apenas tem essa gratidão, mas você, de certo modo, ela te constitui. Quer dizer, você é vamos dizer, uma efusão do amor divino, e você é a gratidão que retribui isto. As duas coisas ao mesmo tempo. Você não é outra coisa, Não há mais nada. Isso é tudo que existe. Então,
que significa? Compare isto com dissolver-se na mente universal. Diga o que você prefere. Então, existe a possibilidade de que o eu substancial, no momento em que ele percebe a sua verdadeira realidade, vamos dizer, de criatura, sem outro fundamento a não ser o amor divino, há a possibilidade de que ele não se conforme com isso. De que ele queira ser o senhor do processo, dissolver-se na mente universal, etc, etc, etc. Essa é a diferença entre salvação e danação, é a única diferença. Mas, Olavo, sobre o aspecto mental, a segunda opção seria mais agradável, né? Dissolver-se na mente divina e tornar-se Deus. Claro, claro, nós jamais nos tornamos Deus. Perguntar, você quer ser Deus? Falar, claro que não. Daí eu teria o trabalho de criar eu mesmo, vocês todos. Nós não precisamos fazer isso. E o medo? Hã? O medo. Esse processo não pode trazer um medo? Pode. Pode se... Você não perceber que no momento... Pode se você não disciplinou a sua mente o suficiente para saber que ela não pode entender isso. Porque não se trata de entender. Na relação de amor não há o que entender, ou a coisa é ou não é. Você não tem a intermediação da mente aí. Por exemplo, se alguém te ama, você fica perguntando por que a pessoa te ama. Se você pensar muito, você vai chegar ao conclusão que ela não deveria fazer isso.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.